Olá, tudo bom? Meu nome é André, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e eu que estou fazendo aqui o canal O Caminho do Discipulado. Tenho feito todos os episódios apenas com o áudio e nesse episódio, então, eu resolvi aparecer aqui um pouquinho, dar a minha cara, mostrar a minha cara para quem apenas ouve. Eu sei que tem várias pessoas que, felizmente, estão ouvindo os episódios do Caminho do Discipulado. Nós estamos no Spotify, no Instagram, no Facebook, no Telegram e no YouTube. Se você está no Spotify, saiba que esse episódio eu estou fazendo ele em vídeo também e ele está disponível no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a todos que têm participado, tem sido um projeto muito especial e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que eu decidi fazer esse canal, porquê que eu decidi gravar especialmente essa série, que é o Livro de Mórmon comentado. Então, eu tenho um amor muito grande pelo Livro de Mórmon, eu sou membro da igreja há não muito tempo, faz em torno de 22 anos que eu sou membro da igreja. Eu ainda gosto de me considerar um recém-converso, alguém que está sempre aprendendo, porque o evangelho ele é muito grandioso, ele tem muitas coisas para aprender e ele é algo muito especial, é algo incrível. A semana mesmo eu estava vendo uma história de um episódio que tá, acho que vai estar no canal aqui, se não está ainda, que é o resumo da vida do presidente David McKay, que ele estava já com uma idade muito avançada, ele já tinha servido no Fórum dos Doze por mais de 50 anos. Ele era o profeta, o presidente da igreja, foi poucos anos antes dele falecer. E numa reunião com os 12, ele disse, dizem que ele olhou para o céu, e então ele olhou para cima e ele ficou um tempo em silêncio e disse assim para os irmãos: Agora estou começando a entender. Então, por isso que eu gosto de imaginar que eu sou um recém-converso com 22 anos de membro da igreja. Com certeza, é pouco tempo, né, comparado a tudo que o evangelho tem, é pouquíssimo tempo. Então, não me considero alguém que tenha um extremo conhecimento, e a minha ideia não é essa, não é compartilhar um grande conhecimento, todos os detalhes históricos, doutrinários, teológicos do livro de Mórmon, né? Não teria essa capacidade, não é minha intenção. A minha ideia é compartilhar um pouco mais do livro de Mórmon. E esse é um sentimento que eu tenho tido há muito tempo, o desejo de fazer isso, de poder gravar conteúdos do Evangelho para compartilhar o Evangelho de maneira despretensiosa, para que possa talvez ajudar uma pessoa em algum momento que esteja procurando sobre a igreja. E o que foi o gatilho para que eu começasse esse projeto? Na verdade, então, o que foi o grande gatilho para que eu pudesse iniciar esse projeto definitivamente foi que eu ia para o trabalho e no trabalho eu sempre gostava de ficar ouvindo nesse trajeto para o trabalho, no carro, ouvindo podcast. E um dia eu comecei a pesquisar podcast sobre a igreja. Pesquisei lá pelo nome da igreja, pesquisei sobre o livro de Mormon, pesquisei sobre a palavra Mormon ali para ver se eu encontrava. Eu encontrei bem pouco material, né? Bem pouco material. E para minha surpresa, na verdade, o podcast que era mais acessado, que fazia mais sucesso em audiência, era um podcast que usava a palavra mormon, mas para falar mal da igreja. É um membro que teve a sua fé abalada, se afastou do evangelho e começou a fazer conteúdo contra a igreja, falando mal do livro de Mormon, falando mal da igreja. E aquilo foi um grande incentivo para mim, né? Um grande incentivo. De maneira nenhuma eu pretendo combater esse canal, né? Que eles têm um canal no YouTube, tem um canal de podcast também falando mal da igreja. De maneira nenhuma eu pretendo fazer isso de ir combater eles. Essa não é a minha intenção. Mas a minha intenção é fazer com que tenha mais conteúdo bom. Eu sei que tem muitos conteúdos bons, muitos irmãos e irmãs que são envolvidos em criar conteúdo falando do Evangelho. Isso é muito, muito importante. Isso é algo que o Senhor pede que nós façamos. Ele tem, já desde 2008, tem um artigo do Elder Ballard na Liahona de junho de 2008, em que ele falou naquela época, isso há 15 anos atrás, a importância que tinha de nós, membros, nos envolver em falar do Evangelho na internet. Que existem muitas pessoas falando do Evangelho na internet, mas falando mal, falando errado, falando coisas que não são verdadeiras, ou contando a sua experiência negativa que tiveram e que não necessariamente é a experiência dos membros em geral. Muitas vezes a experiência que aquela pessoa teve por N circunstâncias da vida dela
e aquilo chateou ela, fez com que ela se afastasse do evangelho, e hoje talvez a alegria ou o prazer dela é falar mal ou contra a igreja de Jesus Cristo. Então, quando eu vi que só tinha esse conteúdo, que não só esse conteúdo, mas que o conteúdo principal que tinha na internet, nesse caso como podcast, era falando mal da igreja, aquilo foi o que faltava para que eu iniciasse logo esse projeto que eu tinha já há bastante tempo, de fazer algum material sobre a igreja, que talvez por falta de tempo e outras questões eu não conseguia. Mas aquilo me motivou muito. Além disso, eu tive um sentimento muito forte de que eu deveria fazer isso. E isso tem sido uma experiência muito legal. É sempre um malabarismo poder conjugar as tarefas pessoais, chamados na igreja, família, trabalho, com mais um tempinho na agenda para fazer conteúdo. Mas quando você faz algo que você gosta, aquilo não é algo que é difícil, é algo bom, é algo agradável. Quando você faz algo que você gosta, as coisas fluem, elas fluem. Elas não se tornam um fardo ou uma tarefa que eu tenho que cumprir. Eu faço com todo gosto e com muita alegria. Tem sido uma experiência maravilhosa. Eu tenho uma série que é o Livro de Mórmon Comentado, onde então, desde o início lá, eu falo sobre, eu leio todo o livro de Mórmon na íntegra, né? A gente está hoje em 2 Nefe 9, e depois trago alguns comentários, né? Baseado na minha percepção, baseado na minha visão, na minha experiência. Não quer dizer que aquilo seja o aspecto talvez principal daqueles versículos, mas é o que eu trago no momento, né? E também deixando bem claro, acho que isso é óbvio, não preciso nem falar que isso não, eu não estou representando de maneira nenhuma a igreja, não tenho autoridade para isso. A minha ideia é simplesmente um conteúdo, claro que sempre procuro avaliar para que ele esteja em alinhamento, ou alinhado com aquilo que os profetas e apóstolos têm ensinado, que está de acordo com as doutrinas da igreja, né? Essa é a minha intenção. Mas a minha intenção é compartilhar. E o que me fez fazer esse conteúdo foi justamente isso. Ver que existem muitas coisas ruins falando mal da igreja na internet, muitos canais, muitas pessoas falando mal, ensinando coisas que não são a verdade, e baseado na sua experiência negativa. E o que me preocupa disso? Tem uma mosquinha aqui. O que me preocupa disso é que isso possa fazer, de alguma maneira, com que alguma pessoa se perca. Existem pessoas sinceras que estão buscando a verdade, que estão conhecendo. Você deve saber aí, com certeza, na sua região onde você mora, conhecer alguém, uma pessoa, uma família, ou pelo menos uma, que se batizou na igreja, conhecendo a igreja por meio da internet, ou através de um anúncio, ou através de um vídeo, ou através de um filme no YouTube. Então, o que me preocupa é isso, é que existem pessoas procurando a verdade, que só estão afastadas da verdade por não saber onde encontrá-la, como está em Doutrina e Convênios 123:12, e que ao procurar essa verdade, se encontrem, primeiro, esse conteúdo negativo, falando mal da igreja. Então, eu não posso combater eles, não é minha intenção, e nem tenho a pretensão de fazer com que o meu conteúdo possa sobressair a esse conteúdo negativo, que, sim, é bastante tem muito conteúdo negativo falando mal da igreja, seja em blog, seja no YouTube, seja no Google, onde você pesquisar, tem pessoas falando mal contra o evangelho. A minha intenção não é combater e nem ter a pretensão de que eu vá substituí-los, mas é ser mais uma gotinha de água limpa no oceano. Eu não posso transformar toda a água suja em água limpa de uma vez só, mas eu posso escolher ser uma gota de água limpa num oceano de água suja. E isso talvez seja uma lição para você. Talvez você não vá conseguir transformar todo o oceano imediatamente em água limpa, a água suja em água limpa. Mas você pode garantir que você seja mais uma gotinha de água limpa que vai estar ali disponível. E que a partir daquele momento em que você se tornou uma gotinha limpa a mais no oceano, o oceano ele diminuiu um pouco a sujeira dele e ele tem uma gotinha a mais de gota de água limpa. Então, essa é a minha intenção e esse é o meu desejo. Tem sido uma experiência muito boa receber os comentários, receber contatos de pessoas que estão gostando do conteúdo e saber que está ajudando de alguma forma tem sido algo muito, muito especial. No canal eu estou fazendo a série do Livro de Mórmon Comentado, também a série sobre a vida e ensinamentos dos profetas. Eu vou iniciar uma série sobre pornografia. Eu tenho bastante experiência por questões do passado, já em ajudar pessoas
que tinham um vício com pornografia, que se debatiam com esse problema. Ele é muito real, ele é invisível, silencioso, mas ele está entre nós, como sociedade em geral, e tem muitas pessoas lutando para trabalhar com isso, para vencer isso. Então, eu vou fazer um conteúdo, acredito que semanal, se eu conseguir, falando sobre pornografia e como ajudar pessoas que estão se debatendo com isso, que estão sofrendo, porque eu realmente sei que é um problema real. Já tive experiências muito dolorosas de pessoas que acabaram perdendo tudo, inclusive a sua confiança em Deus, por não conseguir vencer a praga da pornografia. Então, por isso que eu vou fazer um conteúdo também falando sobre isso. Tenho muitas ideias mais, mas o tempo, ele não é suficiente para que eu possa fazer tudo o que eu espero fazer, mas enquanto eu tiver energia, força, luz e internet, eu vou me esforçar para estar gravando sempre algum conteúdo, e o que me inspira é saber que, de alguma forma, esse conteúdo, por mais simples, por mais talvez não seja algo tão eloquente, tão profundo, né, mas que esse conteúdo ainda assim possa ajudar uma pessoa que sinceramente está procurando a verdade e que talvez ao pesquisar lá na internet ela vai encontrar esse conteúdo meu e talvez ser conduzida assim ao canal certo para receber o contato certo e ter o conhecimento verdadeiro sobre o Evangelho. Então é por isso que eu decidi gravar a série do Livro de Mórmon comentado e todas as outras séries que eu pretendo fazer aqui no canal, que eu estou fazendo. O meu propósito é esse: é ser uma gotinha de água limpa num oceano de água suja. Eu sei que não é possível, talvez nesse momento, transformar toda a água em água limpa, como nós gostaríamos, em um toque de mágica. Mas nós podemos sim tomar a decisão de ser uma gota limpa no oceano de água suja e fazer a diferença. Não vamos fazer a diferença para todo mundo, mas se nós fizermos a diferença para uma pessoa, isso já vai ser uma grande diferença, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo, por me acompanhar até aqui. Se esse é o seu primeiro contato aqui com o canal, eu convido você a se inscrever no canal Caminho do Discipulado. Convido você a seguir no Instagram, no Facebook e no Telegram. Eu ainda não estou muito ativo no Instagram e no Facebook como eu gostaria, mas mais é por questão de tempo mesmo. Eu com certeza vou usar ainda muito mais o Instagram e o Facebook para divulgar o conteúdo do canal. É só por questão de tempo mesmo que eu não tenho conseguido, mas eu já estou convidando você a seguir. Já existe um perfil, já existe conteúdos lá dentro, mas não ainda como vai ser no futuro. Conteúdo mais forte, o conteúdo como está aqui no YouTube, também está lá no Instagram. Fazer lives no Instagram, poder falar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre o Salvador, e isso vai ser algo muito especial, usar também essas ferramentas, tá bom? Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Desejo tudo de bom na sua vida e lembre-se sempre: Jesus Cristo é o caminho do discipulado.